Olá, hoje é domingo, dia 26 de novembro de 2023 e nós estamos aqui para gravar os nossos estudos. Mas antes disso, você sabe, eu sempre deixo 3 recadinhos. O primeiro deles é que estamos lendo a Bíblia toda e sempre deixamos um breve áudio com o estudo bíblico aqui nos canais digitais da igreja com mais informação sobre o texto bíblico. Às vezes sobre o capítulo inteiro, às vezes sobre alguns versículos, para que você tenha mais informação sobre o texto bíblico. O segundo recadinho que eu sempre deixo é para que você compre a Bíblia 365. Ela pode edificar muito a sua vida, te abençoar, te dar mais informação sobre a Escritura e te dar um método para que você possa ler a Bíblia. E por último, lembrar que nós temos estudos na igreja segundas, quartas e quintas-feiras. E aos domingos nós temos a escola dominical, às 8h30 da manhã e às 17h30. Às 8h30 eu estou lá. Vá lá encontrar comigo, estudar a Bíblia comigo. Vai ser um prazer ter você lá. Qual é o seu propósito? Esse é o tema do estudo de hoje. Eu vou ler Isaías 49, dos versículos 1 até o versículo 6. Diz assim: Escutem-me vocês, ilhas, ouçam vocês, nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou. Desde o meu nascimento, Ele fez menção do meu nome. Ele fez de minha boca uma espada afiada, na sombra de sua mão Ele me escondeu. Ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava. Ele me disse: Você é o meu servo Israel, em quem mostrarei o meu esplendor. Mas eu disse: Tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado minha força em vão e para nada. Contudo, o que me é devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. E agora o Senhor diz: Aquele que me formou no ventre para ser o seu servo, para trazer de volta Jacó e reunir Israel a ele mesmo, pois sou honrado aos olhos do Senhor, e o meu Deus tem sido a minha força. Ele diz: Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios, para que você leve a minha salvação até os confins da terra. Em várias passagens de Isaías, ele vislumbra tanto uma noção de uma mensagem que era focada no seu contexto específico temporal, no seu momento temporal, como uma mensagem que tem noções escatológicas, que tem noções para uma finalidade mais ampla, para um destino mais amplo. Uma profecia que não está vinculada somente ao seu tempo. Mas, especificamente aqui nesse texto, vamos lembrar o contexto, que esse povo está no exílio, e esse povo tem recebido profecias de que Deus há de restaurá-lo e que há de manter a sua promessa e a sua aliança. E esse povo permanece muitas vezes com o coração queixoso, com o coração endurecido, igual nós estudamos no estudo de ontem, um coração endurecido que não crê na palavra de Deus para eles. E Isaías vai deixar claro aqui que o servo tem um papel muito importante. Não haveria nenhum mal do versículo 3, ele diz assim: Você é meu servo Israel, em quem te mostrarei o meu esplendor. Não há nenhum mal de tratar o servo aqui num sentido individual, porque vislumbrando a figura de Jesus. Vamos lembrar que Israel foi tratado pela primeira vez como um indivíduo, em Jacó. Mas aqui, a maior parte dos estudiosos que eu li parecem concordar que a ideia é de um Israel coletivo. A ideia aqui é que Deus está falando à nação. Mas Deus está falando à nação que ele há de resgatar outros povos por meio de uma nação que é uma nação que sabe o que é sofrimento, por meio de uma nação que é uma nação sofredora. E nos capítulos seguintes nós vamos ver a figura do servo sofredor aí sim enfatizada em Jesus. Então a ideia de Isaías é uma ideia paradoxal, mas é essa mesmo. A ideia de que nós já mencionamos aqui, que para que Deus se mostre forte, ele vai usar aquilo que é fraco, ele vai usar aquilo que é caído. E aqui especificamente, Deus fala que vai restaurar a terra de Israel. Mas vai restaurar para quê? Vai restaurar para que ela seja um luzeiro, vai restaurar para que ela seja uma palavra para outros povos e outras nações. Veja no versículo 6, diz assim: Para você é coisa pequena demais ser meu servo, para restaurar as tribos de Jacó e trazer de volta aqueles de Israel que eu guardei. Também farei de você uma luz para os gentios. A ideia de propósito para Israel desde o princípio é que ela seja a manifestação do plano de redenção de Deus. A Bíblia toda é uma história de queda, de entrega por essa queda para que haja redenção, de sacrifício para que haja redenção. A Bíblia toda narra essa história.
uma história de um homem que caiu, que foi criado, que caiu e depois é redimido. E Israel é o sinal de Deus para a redenção da humanidade. Israel é o sinal de Deus, e aqui eu estou usando Israel tanto no contexto do Reino do Norte quanto do Reino do Sul, é o sinal de Deus para a redenção dos povos. É o sinal de Deus de que existe um povo escolhido por Deus, que Deus quer fazer desse povo um povo dele, um povo que ele ensina, que ele admoesta, e um povo que ele instrui, e um povo que vive em paz exatamente porque adora e serve ao seu Deus. Então, no capítulo 49, Isaías começa dizendo: ouvi-me, escutem-me, vocês ilhas, ouçam vocês nações distantes. Antes de eu nascer, o Senhor me chamou, desde o meu nascimento. Antes de eu nascer, o Senhor já tinha um propósito de um plano de redenção por meio de Israel. Ele fez de minha boca uma espada afiada, uma espada para trazer a palavra, uma espada para trazer a vontade de Deus e a manifestação da vontade de Deus, por meio dos profetas, por meio da lei, para que as pessoas entendessem que Deus quer uma aliança com os homens. Na sombra da sua mão ele me escondeu, ele me tornou uma flecha polida e escondeu-me na sua aljava, uma flecha que é direcionada para um alvo específico. Então Israel é o servo pelo qual o Senhor vai mostrar o seu esplendor. Israel é o servo que Deus vai mostrar a sua vontade. Israel é o servo que Deus vai usar para resgatar e ser um luzeiro para os gentios. Mas nós vemos no versículo 4 do capítulo 49, que o povo de Israel ainda está com o coração amuado, exatamente porque está vivendo numa situação de exílio. E ele diz: mas eu disse, tenho me afadigado sem qualquer propósito, tenho gastado em vão a minha força e para nada. Contudo, o que é-me devido está na mão do Senhor, e a minha recompensa está com meu Deus. Tenho gastado a minha força em nada, tenho me afadigado sem qualquer propósito. Israel está queixosa de seu destino. Mostra que ela não sabe qual é o seu propósito. Mas Deus mostra claramente no versículo 6 que o propósito é para que seja uma nação e uma nação luzeiro. É interessante ver esse trecho. Eu não vou tratar o capítulo 49 todo, e a partir do versículo 8 nós começamos a falar especificamente sobre a restauração de Israel. No versículo 8 diz assim: assim diz o Senhor, no tempo favorável eu lhe responderei, e no dia da sua salvação, da salvação eu ajudarei, eu o guardarei e farei que você seja uma aliança para o povo, para restaurar a terra e distribuir suas propriedades abandonadas, para dizer aos cativos: saiam, e aqueles que estão nas trevas apareçam. Eles se apacentarão junto aos caminhos e acharão pastagem em toda colina estéril. Não terão fome nem sede. O calor do deserto e o sol não os atingirão. Aquele que tem compaixão deles os guiará e os conduzirá para as fontes de água. Transformarei todos os meus montes em estradas e os meus caminhos serão erguidos. Israel tem uma promessa de ser restaurada, mas ela tem uma promessa de ser restaurada com um propósito específico. A palavra propósito nos últimos anos ela foi usada de múltiplas formas. Ela tem sido usada em contextos seculares como se nós indivíduos tivéssemos nascido com um propósito específico e que nós temos que encontrar o nosso propósito. E nós temos ouvido isso para baixo e para cima. Nós temos ouvido isso até dentro do contexto da igreja, que você tem que achar o seu propósito. Quando nós vamos à Escritura, nós não temos que achar o nosso propósito. Quando nós vamos à Escritura, o nosso propósito está dado. O apóstolo Paulo vai dizer em Romanos 8, capítulo 8, 28 e 29, eu vou abrir aqui, mas o texto diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, a saber, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Diz todas as coisas, na NVI, que eu estou lendo aqui, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Mas qual propósito é esse? O apóstolo Paulo vai dizer isso no versículo 29. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem iguais à imagem de seu filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não por acaso, o Messias é o servo sofredor. E ele tem que ser o primeiro entre muitos irmãos. Deus nos chamou sim com um propósito. E o propósito é ser iguais a Jesus, o seu Filho.
Assim como Israel foi chamada para ser um luzeiro para as nações, Deus nos chama para ser um luzeiro para outras pessoas por meio da vida de Cristo na nossa vida. Há pouco tempo atrás, ouvindo um pastor falando na internet, ele diz que quando nós amamos Jesus, nós nos tornamos mais parecidos com Ele e nós nos tornamos referências para outras pessoas. Israel está aqui com o coração amuado porque está vivendo no exílio e acha que o seu propósito talvez seja ser uma nação grandiosa, uma nação invejável, mas não foi para isso que Deus chamou Israel. Deus chamou Israel para que fosse um luzeiro para outras nações. E Jesus vai confirmar isso de tantas formas no seu ministério, que nós não fomos chamados para um propósito específico na nossa vida. Deus não nos chama para cumprir um propósito específico com a nossa vida, como se a nossa vida fosse o centro. Deus nos chama para nos alinharmos ao propósito e à história que Ele tem para a humanidade, de sermos parecidos com Jesus Cristo. Que nós possamos entender com clareza que o nosso propósito tem que ser parecer com Jesus. Amar as coisas que Deus ama, detestar as coisas que Deus detesta e nos parecermos mais com Ele. Deus te abençoe.